Olá, meu nome é Diniz Lopes. Estamos aqui para a nossa segunda aula da disciplina de Estrutura e Análise das Demonstrações Financeiras. Nessa segunda aula, iremos abordar temas das últimas semanas de aula que serão cobradas na segunda avaliação. Como o tema aqui é curto, vou trazer aqui algumas dicas e exercícios para que possamos analisar a solução de cada um deles. Esses exercícios também estão disponíveis na aba Referências e Materiais Complementares. Bem, o nosso primeiro tema a ser abordado aqui é a DMPL, ou seja, a demonstração das mutações do patrimônio líquido. A demonstração do patrimônio líquido, a DML ou DMPL, é uma demonstração contábil que as companhias fazem para poder evidenciar as alterações no seu patrimônio líquido. Tal demonstração não é obrigatória por lei, mas a Comissão dos Valores Mobiliários, a CVM, que normatiza, exige que as empresas de capital aberto elaborem e publiquem tal demonstração. Por isso, algumas funções da DMPL são acompanhar a evolução do patrimônio líquido das organizações, monitorar a influência desse patrimônio ou o valor desse patrimônio no mercado e determinar estratégias para o crescimento da empresa no mercado. A DMPL é uma ferramenta essencial para verificar qual será o retorno, pois ela apresenta lucro da empresa e quanto de dividendos foram distribuídos. Ou melhor, a DMPL, ela apresenta o lucro gerado pela empresa no período e quanto desse lucro será distribuído, foi ou será distribuído na forma de dividendos. Vamos agora a algum exercício para a gente falar mais um pouco de DMPL. Temos aqui um exemplo de uma empresa, a empresa do Ponto, que apresentou um prejuízo no exercício de 3.500.000. Tendo em vista que não houve nenhuma deliberação dos acionistas, a contabilidade deverá dar qual destinação para este lucro, para esse prejuízo ou esse resultado. Primeira opção, reduzir a conta de capital social. Opção errada. Letra B, somar ao valor da conta de capital a integralizar. Opção errada. Letra C, reduzir a conta de capital, de reserva de capital. Opção errada. E a opção D, que é a opção correta, é somar ao valor, somar este valor do prejuízo gerado à conta de prejuízos acumulados. E a opção E, que também é errada, que é reduzir a conta
de reserva de contingências. Comentários da resposta. Se não há nenhuma deliberação dos acionistas, o valor do prejuízo deverá ser adicionado ao saldo da conta de prejuízos acumulados, se já houver. Se não, vai ser o primeiro prejuízo que vai ficar registrado nessa conta de prejuízos acumulado, até que surja resultado positivo para poder compensar tal prejuízo. Vamos agora para a demonstração do fluxo de caixa. A demonstração do fluxo de caixa, a DFC, é uma demonstração contábil que indica as entradas e saídas de dinheiro em caixa, permitindo identificar quais transações têm gerado ou consumido caixa. A Lei 11.638, de 2007, orienta sobre a elaboração e divulgação das demonstrações financeiras e considera que a DFC é obrigatória para todas as empresas de capital aberto, que são aquelas que ofertam suas ações em bolsas de valores, e também para aquelas empresas que têm patrimônio líquido superior a 2 milhões. A DFC pode ser elaborada tanto pelo método direto quanto método indireto, e é um subsídio importante para a tomada de decisão pelos gestores em relação às atividades operacionais, investimentos e de financiamento. A DFC permite identificar se a empresa gerou ou consumiu caixa em um determinado período, evidenciando quais as transações afetaram o caixa nos 3 grupos distintos, que são atividades operacionais, atividades de investimento e atividades de financiamento. A DFC evidencia as movimentações de caixa e equivalente de caixa em atividades operacionais, de investimento e podem ser elaboradas pelo método direto e indireto, e é amplamente adotada pelas empresas de capital aberto. A DFC é uma ferramenta valiosa que uma das principais características é o cálculo da variação do saldo das contas de ativo e passivo entre 2 períodos. Podem ser ano ou trimestre. A DFC é de grande valia para os gestores avaliem e gerenciem o fluxo de caixa da empresa com eficiência. Daí, dado essas informações, pode-se notar a relevância e importância da demonstração de fluxo de caixa. Vamos ao nosso primeiro exercício. Considerando os fluxos de caixa operacionais, de investimento e de financiamento que compõem a DFC, classifique as informações abaixo como se verdadeiras ou falsas. Primeiro, o fluxo de caixa das atividades de financiamento envolve as operações relacionadas a obtenções de recursos próprios e de terceiros, amortizações e remunerações desse
recurso. Essa opção é verdadeira. Fluxo de caixa das atividades operacionais contempla a compra e venda de ativos de longo prazo e demais investimentos que são considerados como equivalentes de caixa. Opção falsa, porque as atividades operacionais não tratam de operações de longo prazo e nem tampouco de atividades de investimento. E opção C, que também é verdadeira, o fluxo de caixa das atividades de investimento considera as operações de compra e venda de ativos financeiros, as participações permanentes em outras sociedades e os bens de uso. Então, a opção correta é a letra B, que apresenta primeira opção verdadeira, segunda opção falsa, terceira opção verdadeira. Vamos à justificativa, os comentários. O fluxo de caixa das atividades de financiamento envolve as operações relacionadas às utilizações do capital próprio e de terceiro para o pagamento de empréstimos dos financiamentos, bem como o pagamento de dividendos. Já o fluxo de caixa das atividades de investimento considera a compra e venda de ativos, financiamentos ou bem de usos e participações em outras sociedades. Contudo, as atividades operacionais compreendem as principais fontes de receita da entidade, incluindo recebimento de venda, prestação de serviço, pagamento de despesas, recebimento de outras receitas e etc. Então, aí temos os comentários que justificam tal resposta na questão anterior. Próxima questão relativa a fluxo de caixa. No que se refere aos métodos de elaboração das demonstrações de fluxo de caixa, analise as assertativas a seguir. A DFC deve ser elaborada exclusivamente pelo método direto, considerando a sua objetividade na apresentação das entradas e saída de caixa. Essa opção é falsa. O método indireto é empregado pela maioria das empresas de capital na elaboração da DFC. Opção correta. Opção 3. Alternativa. A principal diferença entre os métodos direto e indireto reside no processo de cálculo do fluxo de caixa da atividade e investimento. Opção incorreta. Afirmativa falsa. Opção 4. O método indireto reconcilia o resultado do período com caixa gerado pelas atividades operacionais, evidenciando quanto do resultado foi efetivamente convertido em caixa. Essa opção é verdadeira. Então, podemos considerar que a única opção correta é a opção da letra C, que considera a opção 2 e 4 como verdadeira. A opção 1 e 3 são falsas. Vamos aos comentários.
o método indireto é empregado pela maioria das empresas de capital aberto para a elaboração da demonstração de fluxo de caixa. Esse é aquele método que reconcilia o resultado do período, né, que pode ser lucro ou prejuízo, com caixa gerado pelas atividades operacionais. A DFC pode ser elaborada em ambos os métodos, tanto direto quanto o indireto. E a principal diferença entre os dois reside no cálculo do fluxo de caixa das atividades operacionais. Então, aqui nós temos os comentários para a escolha das duas opções na questão anterior. Vamos agora para as notas explicativas às demonstrações financeiras. As notas explicativas visam fornecer as informações necessárias para as demonstrações, para os esclarecimentos da situação patrimonial, ou seja, de determinada conta, saldo ou transação, ou de valores relativos aos resultados do exercício, ou para menção de fatos que podem alterar futuramente tal situação patrimonial. As notas explicativas poderão estar relacionadas a qualquer outra das demonstrações financeiras, como balanço patrimonial, demonstração do resultado, demonstração das mutações no patrimônio líquido, DMPL, demonstração do resultado abrangente, que é a DRA, a demonstração do valor adicionado, que é a DVA, ou até mesmo a demonstração do fluxo de caixa, que é a DFC. Portanto, as notas explicativas se aplica a todas as demonstrações contábeis. Vamos agora aos exercícios. As informações que são divulgadas nas notas explicativas são úteis e necessárias para os usuários identificarem dados que não ficam claros analisando unicamente as demonstrações contábeis. Em relação ao conteúdo que deve ser abordado em notas explicativas, leia as alternativas abaixo e selecione a que está correta. A divulgação das notas explicativas tem o mesmo valor de uma correção para um erro de mensuração de um ativo ocorrido em exercício anterior. Opção incorreta, opção falsa. Os valores de investimentos em sociedades, sejam eles relevantes ou não. Ou seja, notas explicativas se dedica a explicar os valores de investimentos em sociedades, sejam eles relevantes ou não. Essa opção está incorreta. Opção 3, as entidades comerciais devem informar o critério de avaliação dos estoques em notas explicativas. Essa opção está correta. Então, portanto, a única opção que está correta é a letra C. Então, a única que nós podemos considerar correta é a opção C, referente à opção 3, porque a 1 e 2 estão incorretas. Afirmativa 1 e 2, né, como comentário à resposta,
estão incorretas, pois todo erro contábil deve ser corrigido na forma de lançamento, como ajuste de exercícios anteriores e ainda somente os investimentos relevantes devem ser informados ou tratados nas notas explicativas. Já a afirmativa correta, que é a opção 3, ela está correta porque as entidades devem informar os critérios de avaliação dos estoques. Essa é uma obrigatoriedade para explicar as demonstrações contábeis. Muito obrigado e espero que esse material seja útil para os seus estudos.